Oi pessoal, dando continuidade às videoaulas para vocês estudarem em casa, dessa vez eu vou falar sobre movimento circular uniforme. Mais especificamente sobre transferência de movimento envolvendo correia. Então a gente vai resolver esse problema aqui, ó, do volume 1 do ramalho. Vamos ao problema. No problema, eu tenho 3 polias. Então o problema diz assim, ó, que eu tenho 3 polias, polia 1, 2 e 3. Ele me dá o raio de cada uma dessas polias e diz que elas estão presas por uma correia aqui, ó, que faz com que o movimento seja transferido de uma polia para outra. É medido também, ó, que se a polia 1 efetua 40 rotações por minuto, então esse dado que ele me deu aqui é uma frequência, ele quer saber qual é, em segundos, o período do movimento da polia 3, ou seja, quanto é que é, em segundos, o tempo que essa polia leva para poder executar uma volta completa. Lembrando, como eu falei para vocês, eu tenho aqui uma situação envolvendo movimento circular uniforme. O que é que isso significa? Isso significa que essas polias, elas giram mantendo o mesmo valor da velocidade. Notem que qualquer ponto da correia vai ter sempre uma mesma velocidade. Tudo bem? Por quê? Porque não vai fazer sentido a gente falar que parte da correia está se movendo mais rápido do que a outra parte da correia. A correia não iria se manter ali, ela iria romper. Então a gente vai ter essa situação aqui. O primeiro fato é esse. Outra coisa que a gente sabe é que se a gente quiser calcular a velocidade linear de rotação dessa polia, basta eu pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo tempo que essa polia leva para dar uma volta completa. Então, como eu disse para vocês, esse tempo que a gente usa aqui embaixo é o tempo que a polia leva para dar uma volta completa, e isso a gente chama de período. Essa mesma expressão ela pode ser reescrita dessa outra forma, ó, porque é como se eu tivesse um 1 aqui em cima. E esse 1 sobre o período, isso aí recebe um nome, a gente chama isso aí de frequência, tá? Isso vai me dar quantas voltas por unidade de tempo essa polia executa. Então eu tenho aqui um outro jeito de calcular a velocidade, que é o que a gente vai usar na maioria das questões. Quando a gente estiver interessado em calcular a velocidade linear, a gente vai calcular fazendo isso aqui, ó, multiplicando 2 vezes π, o r, que é o raio da circunferência, vezes a frequência de rotação. Então a gente vai usar isso aqui. Como eu disse para vocês, se eu quiser calcular a velocidade de qualquer uma dessas polias, eu posso usar essa fórmula. Eu teria que usar o raio da polia e a frequência da polia. Mas, como eu tenho aí uma correia que faz com que elas girem juntas e qualquer ponto dessa correia tem a mesma velocidade, então a velocidade de rotação das 3 polias ela vai ser igual. Então, por isso que eu coloquei isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Se eu tiver alguma coisa que está prendendo essas polias, no caso, geralmente problemas envolvendo correias, isso vai acontecer. Às vezes, em alguns problemas envolvendo engrenagens, tá? E aí eu sei que a velocidade de rotação dessas polias ou engrenagens, elas vão ser iguais. No caso, como eu estou interessado em calcular o tempo que a polia 3 leva para dar uma volta em segundos, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar informações a respeito da polia 1 e da polia 3, porque o problema já me disse isso. Eu quero calcular esse período, mas ele me disse que a polia 1 tem uma frequência de 40 rotações por minuto. E eu tenho aqui o raio da polia 3 e o raio da polia 1. Então eu vou usar esses dados aqui, ó. Eu estou aqui igualando essa fórmula para a polia 1 e para a polia 3. Eu fiz isso aqui, ó. Então, eu escrevi lá 2π, raio da polia 1, frequência da polia 1 é igual a 2π, raio da polia 3, frequência da polia 3. Se eu dividir tudo por 2π, eu consigo cancelar esse 2π e eu vou ficar com essa expressão aqui. Essa expressão é que a gente mais vai utilizar para resolver problemas envolvendo acoplamento, né, de polias, de engrenagens, desde que elas não estejam girando em torno do mesmo eixo e elas estejam acopladas mais ou menos assim como eu estou mostrando para vocês. Notem que aqui eu tenho uma relação bem interessante, porque esse produto desse lado ele tem que ser igual ao produto desse outro. Ó. E como eu só de olhar aqui, eu vejo que a minha polia 1 ela tem um raio maior do que a polia 3, para essa igualdade ela ser verdadeira, então a compensação deve ocorrer aqui nas frequências. Ó.
Então, eu tenho uma polia 1 com uma frequência menor do que a frequência de rotação da polia 3. Eu vou colocar aqui os dados, ó. Então, eu tenho aqui o raio da minha polia 1, que é 6 centímetros. Eu tenho aqui a frequência da minha polia 1, que é 40 rotações por minuto. Eu tenho aqui o raio da minha polia 3, que é 2 centímetros. E aí vocês podem me perguntar, professor, mas você não vai querer trabalhar no sistema internacional? Por que você não vai utilizar metros? Bem, eu poderia até utilizar, mas isso não vai afetar em nada o meu problema. Você pode trabalhar em centímetros, desde que você esteja fazendo o cálculo que você tem o produto, que aparece em centímetros aqui nesse lado, e um produto aqui nesse outro que também aparece em centímetros, beleza? Então vamos calcular aqui a minha frequência. É só eu pegar aqui e fazer esse produto, ó, 6 vezes 40 vai dar 240. E para calcular a minha frequência da polia 3, eu vou continuar aqui do outro lado, é só eu pegar esse 240 e dividir por 2. Eu fiz isso, eu vou ter 120 rotações por minuto, tá? A resposta aqui da minha frequência, ela vai ter a mesma unidade da frequência que eu usei aqui do outro lado, ó. Então, eu tenho 120 rotações por minuto. Eu estou interessado em calcular o período, que é o tempo, só que em segundos. Então, eu vou pegar esse meu 120 RPM, e o que é que significa esse 120 RPM? Significa que essa polia aqui, ó, a polia 3, ela dá 120 voltas em 1 minuto. Eu estou querendo trabalhar com segundos, então eu vou pegar esse 1 minuto e transformar para segundos. 1 minuto são 60 segundos, eu vou colocar aqui. Agora é só fazer essa divisão. Eu vou ter a minha frequência dada em voltas por segundo, não vai ser mais em RPM. Voltas por segundo, a gente geralmente considera o quê? Uma outra unidade que é conhecida de vocês, que é o Hertz. Então, essa minha frequência agora, ela está escrita em Hertz. Então, olha o macetinho aí. Se quiser transformar RPM para Hertz, é só fazer isso que a gente acabou de fazer. Escrever em voltas por minutos e depois transformar o minuto aqui em segundos. Feito isso, agora eu posso calcular o período, né, o tempo para uma volta aqui na polia 3, que é só fazer o inverso da frequência. Se a frequência ela é 1 sobre o período, então o período ele é 1 sobre a frequência. Colocando aqui o meu valor, já em Hertz, eu vou ter meio, né, 0,5 segundos. A resposta vai ser a letra A. Então, pessoal, notem, esse problema aqui era só para vocês se familiarizarem com essa questão da fórmula que vocês utilizam para calcular a velocidade linear, saber também que os pontos que compõem a correia, nesse caso, todos terão a mesma velocidade linear, e como isso acopla as polias, então as polias também possuem a mesma velocidade linear, mesmo tendo frequências e raios diferentes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha aí para incentivar. Se inscrevam no canal. Valeu e até a próxima.